Eu não vou ficar acusando o governo Bolsonaro de corrupção. Convencer pela realidade, né? Pela democracia, pelo argumento, pelos fatos. Porque chegaram até a perguntar aqui sobre a inocência de Lula. Mas o senhor acabou de falar aí que existem muitas outras... Assim, o que se acusa em Lula, a mesma acusação tem em Bolsonaro. Enriquecimento ilícito, vamos dizer assim. Não. Os filhos de Lula, que por tanto tempo soltaram informações sobre ele, hoje a gente vê os filhos de Bolsonaro totalmente enrolados em corrupção. Veja, então, mas, o que eu falei, e eu vou falar o seguinte, assim, eu não vou ficar acusando o governo Bolsonaro de corrupção. Até porque... E se pode fazer o mesmo com o Lula, professor? Acusar o presidente Lula de corrupção também, do mesmo jeito que não pode... O que ocorreu com o presidente Bolsonaro é que se teve corrupção, ele vai se defender. Ele vai se defender. É isso que ele está fazendo aí nos escândalos do Ministério da Educação. E cabe o Ministério Público e a Polícia Federal provar. Mas aí, professor, desculpe, veja, eu me lembro que o PT, isso assim, eu acho que é um fato, a gente não deve deixar de conversar. Eu me lembro que o PT, vou me lembrar do último Procurador-Geral da República. Quem era ele? Rodrigo Janot, não é isso? Ele foi escolhido dentro de uma lista tríplice, ou seja, o Ministério Público, dentro das suas atribuições democráticas, escolheram 3 nomes, e dentro desses 3 nomes, se não me engano, o PT escolheu o mais votado. No governo de Bolsonaro, existiu a lista tríplice, mas ele foi buscar aras lá no subsolo para poder trazer ele para a Procuradoria-Geral da República. Isso aí não vai influenciar muito, em demorar muito mais para Porque eu me lembro que Janot era uma pedrada em cima de pedrada em cima do PT. Assim, eu não me lembro de Janot ter aliviado para o PT. Ao mesmo tempo, eu vejo esse Aras parecendo praticamente um advogado de Bolsonaro. Então, é bom deixar claro para o ouvinte, para o internauta, de que o PT criou a lei de organização criminosa, de que o PT deu autonomia à Polícia Federal e fez vários concursos para a Polícia Federal, de que o PT sempre respeitou a lista tríplice do Ministério Público Federal, de que o PT criou a delação premiada. Ok? Assinou a delação premiada, uma proposta legislativa. Então, por que condenar o PT por corrupção se ele criou os instrumentos institucionais legais para combater a corrupção? O PT ele foi vítima da Lava Jato porque ele deu condições à Lava Jato de ter isto, de usar a delação premiada, de ter uma Polícia Federal independente, de ter um Ministério Público independente. Então, o Sérgio Moro deveria, inclusive, reconhecer isso, que o PT deu autonomia às instituições. Voltando para o presidente Bolsonaro, eu não vou avaliar, porque existiu corrupção no governo Lula e no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem denúncias de corrupção, assim como no governo do PT teve denúncias de corrupção. Cabe ao Ministério Público, cabe à Polícia Federal fazer as investigações devidas para encaminhar para a Justiça. E cabe aos presidentes, os presidentes da República, os acusados, a se defenderem. O que é fato, o que é real, são duas coisas. O PT, no governo Lula e Dilma, foram criados instrumentos de combate à corrupção. Isso é fato. Aí que você me aponte algum instrumento criado na era Bolsonaro para combater a corrupção. Não existe. Eu prefiro discutir dessa forma. Eu não encontro. Então, mas veja, 3, 4 diretores da Polícia Federal, ok? O Ministério Público, veja quantas crises nós tivemos provocadas pelo Ministério Público. Nós não tínhamos, ok? Nós não tínhamos essa crise porque nós tínhamos uma instabilidade. E qual é o principal produto da era Lula? A Lava Jato. A Lava Jato não existiria se o PT e o governo Lula não tivessem criado instrumentos para combater a corrupção. Quanto a Lula, foi um governo corrupto? Tiveram denúncias de corrupção. Era natural que fosse, foram 16 anos no poder. Você quer que uma pessoa passe 16 anos no poder e não tenha acusação de corrupção? Seria tratar desse tema de maneira hipócrita. Eu não vou tratar desse tema de maneira hipócrita. Mas também nós devemos reconhecer que o presidente Lula, a justiça anulou cerca de 13, 14 julgamentos dele. Assim quando o Supremo Tribunal Federal, quando o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do presidente Lula, quando o Supremo Tribunal Federal mudou sua concepção em relação à segunda instância e o presidente Lula não se fez de mártir nem pediu para ir para outro país para ficar no exílio e aceitou as decisões da justiça, ele foi preso e ali pagou os 600 dias. E ele, ao sair, foi lutar contra a sua inocência e foi lutar, abre aspas, contra uma perseguição da justiça. E a justiça se pronunciou. Então, quanto ali a gente não poderia questionar as decisões da justiça,
Também, aqui a gente não pode dizer que Lula foi solto por interesse de A ou de B. Lula foi solto porque estava dentro da lei. E quando você tem sentenças anuladas, isso sugere de que, pelo menos, o julgamento não foi feito adequadamente. Por isso que ele pode falar em inocência.